Oi, gente. Estamos aqui de novo para mais um encontro, mais uma sessão de aula. Então, vamos começar hoje com o texto 8, que fala sobre espaços e subespaços vetoriais. Vamos lá. Esse conteúdo é um conteúdo bem mais abstrato, né? Uma coisa bem assim nova para vocês que nunca fizeram álgebra linear. Quem já fez já viu isso em algum momento, mas quem nunca fez, nunca teve aulas de álgebra linear, esse é um conteúdo bem abstrato e que a gente vai ver que um espaço vetorial pode não ser formado só por vetores, né? A gente tem diversos tipos de espaço vetorial, como matrizes, funções, polinômios, tá? E por aí vai, nós vamos ver alguns exemplos aqui. Então, a primeira coisa, né, definição do que vem a ser um espaço vetorial. Real, tá? Porque existem espaços vetoriais complexos. Bom, um espaço vetorial real é um conjunto de elementos, que a gente vai chamar de V, juntamente com duas operações, de soma e de multiplicação, satisfazendo as seguintes propriedades. Por que essa soma está com a bolinha em volta e a multiplicação também com uma bolinha em volta? Porque, eventualmente, essa soma definida no espaço vetorial e a multiplicação também podem não ser aquelas somas usuais que a gente conhece, como soma de vetores, como soma de números reais, tá? Podem ser somas definidas de uma maneira, somas e multiplicações, né? Definidas de uma forma específica, tá? Então, a gente usa essa bolinha em volta para fazer diferença. Quando a soma é a usual, aí a gente não precisa colocar a bolinha em volta, né? Quando a soma e a multiplicação forem as multiplicações usuais, a gente não precisa botar a bolinha. Lembrando que a soma é sempre entre dois elementos do conjunto de V. E a multiplicação é entre um número real, um escalar, e um elemento de V, ok? Bom, então, primeiro são as propriedades, né, com respeito à soma definida naquele espaço vetorial. Então, se x e y são elementos de V, então a soma também tem que pertencer a V, ou seja, eu tenho que ter o fechamento para essa operação. Tá claro? Muito bem. Ela tem que atender a propriedade comutativa, ela tem que atender a propriedade associativa, como está aí, tem que possuir um elemento neutro, né, que é o que a gente vai chamar de zero, no caso da soma, né, que seria a soma de um elemento do espaço com esse elemento neutro, com esse zero, vai ser igual ao próprio elemento x do espaço, tá? É o que a gente chama de existência de elemento neutro. É uma propriedade. E a existência do elemento inverso para aquela operação de soma, definida lá no espaço. Então, tem que existir, para cada x, tem que existir um único elemento, que a gente vai chamar de menos x, também em V, de tal maneira que quando eu somar os dois, eu tenha o elemento neutro, né, dessa operação no espaço. Muito bem. Agora, as operações com relação ao produto por escalar, a multiplicaçãozinha que está aí, com essa bolinha e o pontinho dentro. Então, se x é qualquer elemento de V e c é um número real qualquer, então cx, né, c multiplicado por x, também vai pertencer a V, ou seja, também o mesmo fechamento que a gente viu na soma. Aí a gente tem as operações, né, que correspondem à propriedade distributiva. Então, a letra A corresponde à propriedade distributiva, eu chamo de distributiva escalar, ou seja, eu estou distribuindo um escalar sobre uma soma de vetores, ok? Como está aí, que vocês devem estar acompanhando no texto. E a letra B é a distributiva vetorial, ou seja, como se eu estivesse distribuindo o vetor numa soma entre dois escalares. Reparem que a soma entre C e D, tá? Aliás, eu nem destaquei, agora estou percebendo isso, que no item 2, lá no início, eu não destaquei que D também é um elemento real, tá? Um número real. Então, nota que C mais D está escrito, a soma não está dentro da bolinha, porque essa soma é entre dois números reais, então é uma soma usual, tá bom? A letra C corresponde ao que eu posso
simplesmente, né, associar a multiplicação de dois escalares por um mesmo vetor, né? É só vocês observarem aí que no primeiro lado da igualdade, a gente só tem o D multiplicado por X dentro do parêntese. E na segunda parte, a gente juntou o C com D, e isso multiplicado pelo vetor. Nota também que eu tirei, né, aqui, ó, deixa eu pegar a caneta aqui. Nota também que aqui, neste momento, tá bom? Eu não tenho a multiplicação com a bolinha, tá bom? Mais uma vez, é porque a gente tem uma multiplicação entre dois números reais. Então, é a multiplicação usual de números reais. E também, no item D, a gente tem a existência do elemento neutro para multiplicação, que no caso vai ser o número 1 nos reais, não é? Porque se eu pegar o número 1 e multiplicar por qualquer vetor, eu continuo com esse mesmo vetor. Então, quando a gente faz isso daí, aí está lá no final essa observação, né? Os elementos de V é o que a gente vai chamar de vetor, não necessariamente setinha, tá? Como eu já te falei, é um elemento que a gente vai chamar de vetor, porque V é um espaço vetorial. E os números reais são chamados escalares. Operação mais é a chamada soma vetorial e operação bolinha, multiplicação por escalar. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, o conjunto Rn dos vetores, né, do Rn. A gente tem todas essas propriedades valendo. Eu acho que, assim, fazer essas 8 propriedades, né, para um conjunto que a gente já está mais acostumado, tá? Eu acho que não vai agregar muita coisa. Mas vamos, por exemplo, para o espaço das matrizes N por M, com as operações usuais de soma e multiplicação por escalar. Eu não faço multiplicação entre elementos do espaço, né? Então, aí eu posso dar um exemplo, por exemplo, vamos colocar assim, né? Vamos pegar as matrizes, vamos pegar uma matriz menor, né? Uma matriz 2 por 3. Vamos pegar aqui, então, o exemplo B, que seriam matrizes 2 por 3, tá? Esse conjunto é um espaço vetorial. Então, a gente começa, né, lá a demonstração, verificação de todas as propriedades. Então, eu vou botar assim, sejam, é claro que é matriz A com letra maiúscula, né? Sejam A e B matrizes, tá? Do espaço M 2 por 3, tá? Matrizes 2 por 3. Então, A e B são matrizes assim. Obviamente, né, se eu somar duas matrizes A mais B, é claro que a soma e a multiplicação são as usuais, né? Então, se eu fizer A mais B, isso vai continuar pertencendo a esse conjunto de matrizes 2 por 3. Tá bem? Conjunto de matrizes 2 por 3. Então, valeu o fechamento, né? Valeu o fechamento. Ou seja, a soma de dois elementos do espaço continua no espaço. Isso a gente viu lá nas propriedades de matrizes, tá bem? Bom, a soma também é comutativa. Então, essa aqui é a primeira questão quanto ao fechamento. Na letra A, a gente tem a comutatividade, tá? Se eu fizer A mais B, isso vai ser igual a B mais A por propriedade de soma matricial. Tá? Beleza. Na letra B, também a associatividade, tá? Então, a propriedade associativa, vou considerar aqui uma outra matriz C, né? Também é válida para a soma matricial.
né? Também idem, por propriedade de soma matricial. Acaba sendo bem simples, né? Aqui nesse caso de matrizes, certo? Na letra C, existir um único elemento neutro. Então, no nosso caso, das matrizes 2×3, o zero, essa matriz nula, ela tem que ser esta matriz aqui, formada, né, somente por zeros. Tá? Onde eu vou ter 0 mais uma matriz A 2×3 qualquer, isso continua sendo a própria matriz A. Né? Então, existe o elemento neutro para a soma. Tá bem? Estou seguindo aqui, ó. Estou seguindo, agora eu vou para o D, que seria a existência do elemento inverso. Então, se eu colocar lá, no item D, se a minha matriz A for uma matriz do tipo A, B, C, D, E e F, né? Então, existe menos A, que é a matriz menos A, menos B, menos C, menos D, menos E, menos F. De tal forma que A mais menos A vai ser a matriz nula. Então, as primeiras propriedades estão satisfeitas. Agora, a gente parte para as propriedades, né, quanto à multiplicação por escalar. Então, agora eu vou tomar aqui o número 2. Então, eu vou considerar sejam A e B pertencentes ao conjunto das matrizes 2×3. Tá? E vamos botar assim, alfa e beta, dois números reais. Tá bem? Para não confundir com os ABCD, que eu vou colocar como sendo os elementos das matrizes. Tá bom? Bem, olha lá. Primeira propriedade, fechamento. Aqui, né? Já no início aqui do número 2. Fechamento. Então, eu tenho que comprovar que alfa vezes A pertence, ok? Pertence ao meu espaço M. Isso aqui vai ficar alfa vezes a matriz A, B, C, D, E e F. Se eu fizer isso aqui vai ser uma matriz do tipo alfa A, alfa B, alfa C, alfa D, alfa E, alfa F. Né? Que pertence ao espaço de matrizes 2×3. Então, o fechamento é válido. Né? M 2×3 é fechado para multiplicação por escalar. Nota que é muita teoria essa parte da matéria, tá? Tem muita teoria mesmo. Aí vem o item A. No item A, o que a gente faz? A distribuição escalar. Eu pego um número e distribuo na soma de duas matrizes. Olha, isso daí, por propriedade matricial, a gente sabe que se eu fizer alfa, né, multiplicado pela soma de duas matrizes, isso aqui é alfa A mais alfa B, né, de novo, por propriedade, né, das operações matriciais. Ok? Na letra B, onde eu vou fazer a distribuição vetorial. De novo, eu vou pegar um alfa mais beta e multiplicar por uma matriz A. Né? Isso aqui vai ser alfa A mais beta A. Também, né? Idem. Pelas mesmas propriedades, isso vai valer. O correto mesmo seria a gente fazer como a gente fez aqui, né? Como a gente fez aqui, tá? Mas repara que senão eu vou ficar escrevendo muito isso aqui, né? Então, a gente aproveita e importa lá dos nossos conhecimentos de matrizes e isso já está para lá de comprovado. Na letra C, rever lá o que é a letra C. Né?
é a multiplicação por escalar, a associativa dos escalares. Então, se eu tiver lá alfa vezes, aí aqui a matriz beta vezes alfa, né? Isso aqui vai ser, essa daqui então, por acaso, eu vou explicitar. Isso aqui vai ficar alfa, que multiplica a matriz beta vezes A. Lembra que a A, né, a gente está assumindo como sendo essa matriz aqui, bem? Então, beta A vai ser beta Azinho, beta Bzinho, beta Czinho, beta Dzinho, beta E, beta F. Essa matriz aqui. Isto é igual... Agora eu vou distribuir o alfa lá dentro. Aí vai ficar alfa, beta A, alfa, beta B, alfa, beta C, alfa, beta D, alfa, beta E, alfa, beta F. Então, ops, peraí. Fecha a tela. Ah, meu Deus. Alfa, beta, F, tá? Então, isso aqui vai ser igual. Agora, eu posso tirar esse alfa, beta, que é um número real. Eu boto alfa, beta, vai multiplicar A, B, C, D, E e F. Então, isso aqui é alfa, beta, vezes a matriz A, né? Então, satisfeita lá a minha condição. Opa, peraí. Voltei aqui ao texto anterior. Pronto. Não sei porquê, mas tá. Então, aí a gente já tem, tá, a demonstração do item C, que já é subespaço vetorial. Aqui. Tô bem atrapalhada ainda com esse computador. E o 1, né? A gente percebe que se eu pegar o elemento 1 e multiplicar por uma matriz A qualquer, né, eu vou continuar com essa matriz A, é a D. Então, se eu fizer 1 vezes A, B, C, D... Aliás, vou escrever só que é a matriz A, tá? Vou escrever assim, 1 vezes A é igual a 1 vezes A, B, C, D, E e F. Né? Isso é a própria matriz A, tá ok? Então, está provado que esse é um conjunto, né, um espaço vetorial. Outro exemplo aqui também seria das funções de R em R. Esse aqui esse é mais interessante, não é? Esse conjunto aqui. Esse aqui é mais interessante, que aí sim vai ser mais novidade para vocês. Vamos lá. Então, é um conjunto de todas as funções de R em R, onde aí aqui está a definição da soma de duas funções, né? F mais G aplicado a um elemento T, número real, vai ser a F de T mais a G de T. Isso é a definição do que vem a ser uma soma de funções reais de variável real. E F vezes um escalar, né? Ou seja, um escalar vezes F, vai ser C vezes o resultado de F de T. Assim, parece que não foi feito nada na hora que eu fiz essa soma e na hora que eu fiz essa multiplicação. Foi sim, foi feito alguma coisa. Vamos ver um exemplo mais palpável para isso aí? Vamos lá. Só para vocês se situarem onde vocês estão. Ó, eu vou pegar aqui o exemplo C, tá bem? Vamos pegar só uma exemplificação de duas funções, tá? Exemplificando as operações definidas, tá bom? Então, assim, vamos considerar f de t como sendo a função 2 elevado a t. E vamos considerar a função g de t como sendo a função t ao quadrado. Quando eu digo quem é a f mais g de t,
quando eu boto isso assim, tá? Eu digo que isso daqui é a função f de t mais g de t. Por que que agora eu tirei essa bolinha em volta da soma ali? Por que que eu fiz isso? Porque agora eu estou com esse f de t e esse g de t números reais, tá bom? Então, isso aqui, na verdade, vai ser 2 elevado a t mais t ao quadrado, tá bem? Então, é por isso que agora eu tirei a bolinha da soma especial, porque eu não estou mais com soma de funções, e sim soma de números reais, tá bom? Então, se eu for fazer também, por exemplo, né? 4 vezes f. 4 vezes f aplicada a um número real t, né? Aqui não é a função f, é a função 4f, tá? Então, isso aí, por definição, que está colocado lá da operação, vai ser 4 vezes f de t. Aí eu tirei de novo a bolinha em volta do ponto, porque agora eu estou multiplicando o número real 4 por um número real f de t. Eu não estou multiplicando 4 pela função, eu estou multiplicando 4 pelo número real f de t. Então, isso aqui seria o número real 4 vezes 2 elevado a t. Deu para perceber a diferença? Então, a gente parte agora para a demonstração daquelas propriedades todas que tem lá, ok? Então, vamos lá, o fechamento. Vamos considerar que isso aqui é o fechamento. Se eu pego a soma de duas funções, como é que eu consigo comprovar que essas duas funções, a soma delas, é também uma função de R em R? Né? Simplesmente, né? Eu vou pegar aqui, olha, sejam f e g funções, tá? De R em R. Tá? Ou seja, cada uma dessas funções pega um número real e devolve um número real. Se eu fizer f mais g aplicado a um elemento t, isso é a f de t mais g de t, que também pertence ao número pertence aos reais. Então, a f mais g é uma função que toma elementos reais, que é o meu tzinho aqui, e devolve um número real, né? Que é a soma de f de t com g de t. Então, por isso que a função f mais g, resultado da soma dessas duas, também é uma função de R em R. Então, o fechamento está ok. Aí vem a letra A comutatividade. É fácil. Eu vou fazer f mais g aplicada a t. Por definição, essa operação é f de t mais g de t. Ora essa, mas isso é a soma de dois números reais. Essa operação é comutativa. Então, isso é g de t mais f de t, que é a minha função g mais f de t. Tá bem? Então, primeira propriedade vale. A associatividade minha gente, é bem análogo, né? Mas vamos lá. F mais G mais uma função H, que eu nem tinha citado lá, né? Mas H também, tá. Aplicada a T. Isso aqui vai ser, bom, eu tenho que abrir primeiro essa soma que está do lado de fora do parêntese. Então, isso aqui vai ser F mais G, é a função F mais G aplicada a T, mais H aplicada a T. Tá bem? Aí, de novo, né? Essa função f mais g, eu vou abrir. Isso vai ser a f de t mais a g de t, né, que está aqui. Isso mais h de t. Mas, de novo, cada coisa dessa, f de t, g de t, h de t, é um número real. E essa soma aí é a soma de dois números reais e, portanto, associativa. Então, eu posso associar diferente. F de t mais... Aí eu venho aqui. G de t mais H de t, que é igual a F mais, assim, né?
Não, melhor fazer assim, ó, f de t mais, aqui dentro do colchete, que é a g mais h de t, tá bom? Que aí depois, agora sim, agora eu vou dizer que essa soma aqui vai ser a f mais g mais h aplicada a t. Então, eu posso associar também, tá? A letra C é a existência do elemento neutro. C. Quem seria a existência do elemento neutro? Então, é a função nula. Eu vou escrever como é que ela é. Seja θ, né, de R em R, a função, né, nula. É a função constante em zero. Constante em zero. O que significa isso? Se eu pegar θ de um número real t qualquer, tá? Isso vai ser zero. Zero número real, tá? Zero do conjunto dos reais. Então, θ de t é aquela função que pega todo mundo que está no conjunto dos reais e devolve o zero para ela. É a função constante nula. Repara que se eu for fazer f mais essa função θ aplicado a um t, o que vai dar isso aqui? Vai ficar f de t mais θ de t, que é igual a f de t mais zero, que é f de t. Então, essa função aí realmente é o elemento nulo dessa soma. E o elemento inverso, tá? Elemento inverso. Inverso. Não é função inversa, eu não estou fazendo aqui composição de funções, né? O que eu estou fazendo aqui é soma de funções. Então, se eu tomar aqui, ó, então, seja f, né? Uma função de R em R, existe a função que eu vou chamar de menos f, que também vai de R em R, tá o quê? F mais menos f, tá? Vai ser a θ. Nossa, passou uma moto aqui, olha que eu tô com a janela toda fechada, mas meu Deus do céu. Então, de fato, se eu fizer a f mais menos f aplicada a t, tá? Isso vai ser a f. Eu tenho que definir essa menos f. Eu vou fazer o seguinte. Tá ok. Vou apagar aqui. Vou definir melhor essa menos f aí com vocês. Existe menos f de R em R, tá ok. Menos f de t, assim, quer ver? Menos, ó, menos f aplicado a t, tá? É igual a menos f de t. Tá? Então, eu troco o sinal do resultado da f de t, ok? Repara que esse menos agora está do lado de fora. Então, f de t vai ser um número real, eu vou simplesmente pôr o menos na frente. Tá bom? Então, tal que isso aqui, então eu vou ter f mais, agora sim, menos f, isso aplicado a t, tá? Vai ser f de t mais menos f aplicada a t, que é igual a f de t mais menos f de t, que é igual a zero, que é igual a θ de t. Tá bom? Então, logo, f mais menos f é igual a minha θ.
como a gente queria mostrar, né? A existência do elemento inverso. É longo isso, né? Vamos para a segunda parte, que é, no caso, o fechamento. Não, aqui é 2, né? Que é o fechamento por multiplicação por escalar. Então, eu vou lá. Sejam f e g funções de R em R, né? E C e D números reais. Tá bom? Então, primeira coisa é o fechamento. CF aplicada a T, isso aqui é C. Aliás, faltou aqui um detalhe, né? C vezes F, assim. Aplicada a T, isso é C vezes F de T que pertence aos reais. Então, né, CF é uma função que vai de R em R. É uma função que vai de R em R. Então, se eu pegar um número real e multiplicar por uma função, pela multiplicação por escalar, definida lá no espaço, tá? Se eu fizer isso, vai continuar sendo uma função de R em R. Então, vai continuar pertencendo a esse espaço, V. Bom? Então, vamos às propriedades. Na letra A. Propriedade distributiva escalar. Ou seja, eu pego um C e tenho que multiplicar isso aqui pela soma de duas funções. Tá? Essa função aqui, aplicada a uma variável t. O que vai ser isso aqui? Em primeiro lugar, isso vai ser... Olha, eu vou abrindo um por um, tá? Eu vou abrir primeiro o que está do lado de fora do parêntese, que é C vezes... Agora, isso aqui virou a multiplicação de número real. F mais G aplicada a T. Mas quem é F mais G aplicada a T? Isso aqui é igual a C vezes. Aí F mais G aplicada a T é F de T mais G de T, soma de dois números reais. Agora aqui eu estou no espaço dos números reais, né? Agora aqui, isso aqui é igual a... Vou fazer minha distributiva normal aqui de multiplicação sobre soma de números reais, né? Então, isso aqui vai ser C vezes F de T mais C vezes G de T. Tá bem? Então, isso aqui vai ser, eu posso escrever isso como produto, né? Isso aqui vai ser a tal função CF. Então, isso aqui é a função C vezes F aplicada a T. E essa aqui é a função C vezes G aplicada a T. E isso aqui vai ser a função C vezes F. C vezes F. Mais C, essa aqui tem a bolinha. C vezes G, isso tudo aplicado a T. Então, valeu a distributiva escalar. Vamos à distributiva vetorial. Letra B. Distributiva vetorial corresponderia a quê? Aí eu fazer C vezes D, isso multiplicado, né? Assim, por uma função f. Isso aqui. Peraí, não, é soma. Vamos conferir aqui, ó, só para vocês se posicionarem. Ali é uma soma. Ó. Aqui, no item B, tá? É a soma de C mais D multiplicada pela F. Deixa eu corrigir aqui. Primeiro que a tela parece que não manda. Então, aqui é uma soma. Mas essa soma não tem bolinha, porque eu estou somando dois números reais. Aqui tem bolinha, é o produto. Então, isso aqui vai ser C mais D, número real, tá? Vezes a F de T, que também é um número real, pela definição da propriedade lá, multiplicação.
Então, isso aqui agora eu posso distribuir. É a C vezes F de T mais todo número real. D vezes F de T. Agora eu retorno com as operações definidas no espaço. Isso aqui vai ser AC vezes F aplicada a T mais AD vezes F aplicada a T, que vai ser igual, tá? Agora eu entro com a soma. C vezes F mais D vezes, aqui também tem bolinha, D vezes F aplicada a T. Escreve muito, né? Tá bom? A C é a associativa, a propriedade associativa de escalar com função. Então, do produto. Então, se eu fizer C vezes D, multiplicação de dois números reais, isso aqui, vezes uma função, isso tudo aplicado a T, correto? Quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai ficar, então, C vezes D, produto de dois números reais, C e D são números reais, vezes a F de T, que também é um número real. Aí eu posso associar diferente. Isso aqui é uma C vezes D vezes F de T, assim. Tá bom? Aí agora eu posso introduzir C vezes, essa parte que está dentro do parêntese é D vezes F de T. Agora eu faço o produto ali, né? Então, isso aqui é C vezes D vezes F de T. Ficou meio embolado aqui, né? Deixa eu corrigir. C vezes, tá? Então, essa aqui é a função. Tá bom? Muito bem. E, por último, o 1, né? O número escalar que multiplicado pela função não faz nada, né? Mantém a função. Então, eu vou ter lá 1 vezes a f de t. Isso aqui é 1 vezes f de t, que por propriedade de número real, isso aqui é a própria f de t, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação de número real. Tá ok? É bem enjoado isso, né? Então, assim, escreve bastante. Vamos lá. O de polinômios eu não vou fazer, tá? Se vocês quiserem depois tentar desenvolver, é tranquilo, não é tão difícil. Desenvolve não por um espaço PN, desenvolve por um espaço menor, tá? E o conjunto V de todos os ternos ordenados, essa aqui é interessante, porque eu estou dando dois elementos, né? Eu estou dando um conjunto de números reais do espaço, desculpa, conjunto dos números, de vetores do espaço R3, tá? Só que eu estou definindo uma operação um pouquinho diferente dentro desse espaço, que não é a operação, que não são as operações usuais. Só um detalhe aqui a respeito dos polinômios, né? Então, Pn, repara o seguinte, só para exemplificar aqui. Pn é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n, tá? Então, por exemplo, P3 assim, ó, P3 é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 3. Então, eu vou pegar aí tanto polinômios de grau 0, que são os constantes, quanto os polinômios de grau 1, quanto os polinômios de grau 2 e os polinômios de grau 3, tá bem? Mais tarde a gente vai fazer uma associação com o espaço Rn, tá bom? Aí vocês vão compreender melhor isso aí, vai ficar mais fácil. Então, vamos ver esse conjunto V de todos os ternos ordenados de números reais da forma x, y, 0. Repara que eles têm um formato especial, x, y, 0, com essas operações aí.
tá? Esses são também um espaço vetorial. Se eu for pensar aqui, né, eu não vou demonstrar isso não, tá, minha gente? Porque senão a aula já tá ficando muito longa, vai ficar um vídeo muito longo. Eu vou passar para a próxima parte, que é mais interessante daqueles que não são espaços vetoriais. Mas, enfim, essa soma aqui, estão vendo? A soma vai ficar um elemento zero sempre aqui. Então, vai permitir o fechamento, tanto para a soma quanto para a multiplicação por escalar, né? E vai permitir também todas as outras propriedades, porque além dos elementos do espaço terem a terceira coordenada como zero, tá? Os elementos também, todos eles têm. Observem que, se eu for pensar nesse espaço R3 aqui, com os elementos dessa forma, na verdade, eu estou considerando só os elementos, né? Vamos pegar aqui no R3, só os elementos que estão no chão. É como se eu tivesse assim, aqui o X, aqui o Y, aqui o Z. Aqui eu marco a primeira coordenada, segunda coordenada e terceira coordenada, tá? Então, se a minha terceira coordenada, que é o Z, é sempre zero, eu estou com os elementos aqui no chão, tá? E aí eu acabo fazendo com que isso aqui seja o próprio espaço R2, tá bem? Bom, vamos ver esse segundo caso aqui, esses outros exemplos, que são de conjuntos que não são espaços vetoriais. Então, a gente observa, né, em qual deles vai falhar, em qual das propriedades que estão aqui, a gente tenta encontrar uma dessas propriedades, inclusive a gente pode tentar os fechamentos, em que essas operações aqui vão falhar, essas operações que estão definidas aqui. Tá bem? Olha, nota que a soma é a soma usual. Eu vou somar coordenada com coordenada, é a soma comum que a gente já faz mesmo de dois vetores, no espaço R3, tá? O produto é que é um pouco diferente. Essa constante C que está aqui, eu estou multiplicando só a primeira coordenada, as outras duas não. Isso já está diferente daquela da nossa propriedade, né, da nossa multiplicação por escalar, tá? Lá do espaço R3. Então, vamos imaginar aqui, onde será que isso iria falhar? Né? Onde será que isso iria falhar? No fechamento, é bobagem a gente procurar porque eu estou com todos os resultados, né, no espaço R3. Então, tudo que eu encontrar ali vai estar no espaço R3, não tem nada que não vai fazer parte do conjunto, né? Então, assim, acredito, né, vamos pensar aqui, acredito que o que deve falhar, né, é talvez essa propriedade distributiva, ou essa daqui, tá? Vamos experimentar? Então, vamos lá. Vamos abrir um espaço aqui. Será que aqui na lateral eu consigo? Não. Tá bom. Então, é o exemplo A, né? Exemplo A. Olha só, já demorou muito essa aula, né? Eu tô com vontade de encerrar aqui, que aí no próximo vídeo, de repente, eu apago tudo que está aqui escrito aqui nessa outra aula aqui e faço e continuo daí, tá? Nos exemplos de que não são espaços vetoriais. Acho que eu vou fazer isso, vai ficar mais curto o vídeo e menos bagunçado também. Até logo, gente!